Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui do canal Luciano Alves, a paz do Senhor. Eu os convido para ler comigo hoje o versículo da Palavra de Deus, que está registrado na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo 12. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Acompanhe a leitura bíblica comigo. Nós vamos ler na nova versão internacional, a Bíblia NVI. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Acompanhe a leitura comigo. Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Nós vamos falar neste momento sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro dos livros. Se você precisar de consolo, a Bíblia tem. Se você precisar de vida, a Bíblia tem. Se você precisar de esperança, de fé, a Bíblia tem. Se você precisar de uma palavra, a Bíblia tem. Se você precisar de um conselho, de uma orientação, a Bíblia tem. Então nós vamos falar sobre este livro, que é o livro dos livros. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa rolo de papiro. Os originais foram escritos em rolos de papiro, dando origem aos biblions, uma coleção de pequenos livros. Embora cada autor tenha escrito conforme seu próprio estilo, usando um vocábulo próprio e uma maneira de se expressar peculiar, são todos divinamente inspirados por Deus, que se conhece como inspiração plenária. Nela incluindo-se desde a forma gramatical até as palavras usadas. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas sob a inspiração do Espírito Santo, em um período aproximado de 1600 anos, em diferentes tempos, lugares e culturas. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119, com 176 versículos. O menor capítulo é o Salmo de número 117, com 2 versículos. O maior versículo de toda a Bíblia está registrado em Ester, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo da Bíblia está registrado em Jó, capítulo 3, versículo 2. Disse Jó, que contém 7 letras. A Bíblia é dividida em 2 partes principais. A primeira parte, denominada Antigo Testamento, foi escrita na língua hebraica. As Sagradas Escrituras são em si mesmas a regra única e suficiente de fé e prática. Repetindo, as Sagradas Escrituras são em si mesmas a regra única e suficiente de fé e prática. Vamos falar quanto à autoridade da Bíblia, quanto à sua autoridade. Não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. A autoridade da Bíblia depende somente de Deus, que é o seu autor. Vamos falar neste momento quanto à matéria. A matéria Bíblia. O que a Bíblia pode fazer ao seu leitor? O que a Bíblia pode fazer para aqueles que lê? Ensinar, transmitir conhecimentos suficientes no que concerne à fé, repreender, advertir contra possíveis erros de doutrina, corrigir, fazer retroceder de qualquer descaminho da vida prática, instruir ou educar na justiça, adestrar na prática de todas as virtudes, para que o homem de Deus seja plenamente, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quanto à sua interpretação, vamos falar sobre a interpretação. A regra infalível de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia afirma a sua própria clareza,
Salmo de número 119, versículos 105 ao 130. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 17. O propósito da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17. A origem da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 21. O tema da Bíblia. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 3. O uso da Bíblia. Salmo de número 119, versículo 112. A lei moral de Deus. Salmo de número 19, versículos de número 7 e 14. Os atributos de Deus. Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em sua santidade, em sua justiça, em sua bondade e em sua verdade. O Antigo Testamento contém 39 livros, 929 capítulos, 23.144 versículos, 592.439 palavras, 2.728.100 letras. O número de letras e palavras variam de acordo com a tradução da Bíblia, para mais ou para menos. Livro do meio, Provérbios. Capítulo do meio, Jó, capítulo 29. O maior dos seus livros é os Salmos com 150 capítulos. 150 capítulos, Salmos 150 capítulos. O menor capítulo é Obadias, com apenas um capítulo. O maior versículo é Esté 8 e 9, que nós já falamos. Os versículos menores, além de Jó 3 e 2, disse Jó com 7 letras, também considerado um dos menores versículos da Bíblia, é Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás, que contém 10 letras. O centro da mensagem bíblica é Jesus virá. As divisões dos livros do Antigo Testamento. Lei, o Pentateuco, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Livros históricos, são 12. São eles: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdra, Neemias, Esté. Livros poéticos. São 5. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Livros proféticos. São 17, sendo 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Os profetas maiores são 5: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Profetas menores são 12: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Agora vamos falar sobre o Novo Testamento, escrito por 10 autores nas línguas grega e aramaica. Contém 27 livros, 260 capítulos, 7.955 versículos, 181.253 palavras, 838.380 letras. As palavras e as letras vão variar de acordo com a tradução da Bíblia. Livro do meio, 2 Tessalonicenses. Capítulo do meio, Romanos 13 e 14. Seu maior livro, Evangelho de Mateus, com 28 capítulos. Seu menor livro, 2ª Epístola de João, com 1 capítulo e 13 versículos. Seu maior versículo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Seu menor versículo, João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Lucas, capítulo 20, versículo 30. E o segundo. São os menores versículos do Novo Testamento.
Sua mensagem resume-se em Jesus veio. As divisões dos livros do Novo Testamento. As divisões dos livros do Novo Testamento. Os evangelhos são 4. São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. E livros históricos são Atos dos Apóstolos. Epístolas são 21 epístolas, sendo 13 cartas paulinas, 13 cartas de Paulo, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Cartas gerais são 8: Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas. São as 8 cartas gerais. Livro profético 1: Apocalipse. Nós terminamos aqui o resumo do Novo Testamento. Agora vamos dar o resumo de toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras. Aqui é o resumo de toda a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos continuar lendo a Bíblia, porque ela é viva e eficaz. É o livro dos livros, é a Palavra de Deus. Com certeza, quando você precisar de uma orientação, a Palavra de Deus tem. Que Deus abençoe. Dá um like no vídeo, compartilha para alcançar outras pessoas. Eu quero agradecer a você que se inscreveu, a você que compartilhou, a você que tem assistido nossos vídeos. Muito obrigado. Deus abençoe. Por hoje é só. Lendo a Bíblia com Luciano Alves.